Bom, hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo no sentido do doutrinário, dentro do processo de avanço e expansão do cristianismo. E aí nós teremos figuras importantíssimas para falar sobre o Espírito Santo. Vamos falar como essa construção doutrinária se deu e com quais personagens ela melhor foi abordada. Claro que faremos aqui uma ressalva inicial, né? Os primeiros séculos, como nós já comentamos em outros vídeos, ele não teve tanta sofisticação teológica. A gente fala sofisticação teológica se comparada ao quarto século, ou até mesmo com alguns intelectuais do século III. Bom, aqui ele acompanhou a produção doutrinária, acompanhou o mesmo ritmo da expansão cristã, da chegada de novos intelectuais, da chegada de pessoas ligadas à filosofia. Então, o tema que eles estavam mais preocupados também faz com que nós pensamos na doutrina do Espírito Santo de maneira ainda um tanto rudimentar, por assim dizer. Se olharmos para a documentação que está disponível, é provável que nós tenhamos a certeza de que, dentre as doutrinas que foram desenvolvendo-se, especialmente a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo, o Espírito Santo estaria entre as menos debatidas. Isso não significa que ela seja menos importante, nem que fora melhor compreendida, ok? Mas que o silêncio documental deve ser visto com ressalvas. Deve ser visto com ressalva porque séculos se passaram e grupos cristãos selecionaram, guardaram, armazenaram esses documentos das quais eles tinham familiaridade, das quais eles tinham aí, vamos dizer assim, mais propriedade para lidar com eles. Significa que muitos documentos não vão aparecer, talvez outros sumiram por alguma questão de conflito de percepção do que era certo ou não no cristianismo. O fato é que os documentos e sua organização também têm sua própria história. Então, com isso, essa mera suspeita já indica um cuidado que devemos fazer ao afirmar que a doutrina do Espírito Santo não era debatida nos primeiros séculos. Ou então não havia interesse pelo Espírito Santo nos círculos intelectuais cristãos do primeiro século. É necessário termos certos cuidados, em especial aqueles que trabalham com história da doutrina, história do cristianismo. Embora as grandes controvérsias do século II ao século IV tenham, de fato, isso é bem verdade, priorizado as questões cristológicas ou trinitárias, talvez isso seja uma percepção documental e não um reflexo de que nas igrejas ninguém falava sobre isso, ou que eles tinham uma percepção completamente equivocada sobre o Espírito Santo, né? Ao contrário, nós podemos perceber com muita nitidez que muitos textos patrísticos e até aqueles textos mais antigos, como a de Daquê, por exemplo, Pastor de Hermas, cartas de Clemente de Roma, as cartas de Clemente aos Coríntios, por exemplo, vão atestar as experiências carismáticas e também uma percepção de que o Espírito Santo tem funções, tem lugar, tem uma participação enquanto pessoa dessa trindade que seria uma doutrina mais debatida documentalmente, percebendo. A pessoa do Espírito Santo é apresentada nessas fontes como uma marca importante de vitalidade e de carisma e de pessoalidade. Então há uma expectativa também sobre a pessoa do Espírito Santo, assim como pelo Pai e pelo Filho. Ele não é só uma energia que contagia e alegra as pessoas, mas ele é aquele Espírito que influencia profetas, os profetas que vão falar em nome de Deus. Ele é aquele que permite a santidade, que traz capacitação, que leva os missionários, que une a igreja. Esse é o Espírito Santo que vai aparecer no Novo Testamento e vai também desaguando, desdobrando-se, deitando sobre a igreja
do século II até o século IV, que é o nosso corte histórico temporal aqui, certo? Bom, é importante fazermos essas marcações, compreender que as apologias e os debates que aparecem no início não significam que o Espírito Santo seja alguém que não tinha nenhuma relevância e não aparecia como compreendido. O Kelly tem naquele livro sobre a patrística, ele fala que era muito importante o debate sobre o Espírito Santo e o problema básico no qual as comunidades estavam envolvidas não levavam eles a falar sobre o Espírito Santo, né? Eles estavam muito mais envolvidos, por exemplo, na divindade de Jesus Cristo, se Jesus Cristo era totalmente Deus ou apenas uma parte, etc. Mas ele diz que, sendo ministros leais, assumiram a tarefa de proclamar a fé da igreja, cujo padrão era evidentemente triádico. Então, mesmo não falando especificamente sobre o Espírito Santo, eles falaram sobre a Trindade e tocavam no Espírito Santo, ora outra subordinando, ora outra aparecendo dentro do quadro da Trindade, como que suspeitando também da sua personalidade na mesma altura do Pai e do Filho. É fundamental ressaltar aqui, neste vídeo, para você que estuda a história da doutrina, é fundamental que nós percebamos que essa memória histórica da pneumatologia antiga é profundamente condicionada pela seleção, transmissão e canonização do documento. Nós iremos olhar aqui de hoje para trás e vamos ler a história a partir da seleção, transmissão e canonização de documentos. Portanto, grupos ligados às lideranças institucionais, grupos ligados ao setor dirigente, preocupados com aquilo que chamavam de ortodoxia, preocupados com a disciplina eclesiástica, com a coesão de grupo, com a dissolução de heresias, portanto, eles tiveram o papel de fixar os textos que iriam sobreviver ao tempo e destruir aqueles que não correspondiam às suas expectativas eclesiásticas, tá certo? Isso quer dizer que isso tem a ver com a construção de uma história da doutrina. Isso tem a ver com a seleção documental, que, por sua vez, repercute e espelha em toda a cristandade, pelo menos na urbana e nas maiores, uma doutrina mais coesa, né? Isso não apenas influenciou a construção da doutrina, isso não apenas influenciou a construção da ortodoxia. De certa forma, em alguma medida, isso impactou as experiências sobrenaturais. Impactou, silenciou. Orígenes, por exemplo, fala que em seu tempo os dons carismáticos, as manifestações sobrenaturais que eram tão evidentes no tempo dos apóstolos, em seu tempo tinha diminuído excessivamente. Então havia, portanto, de silenciarem, ao silenciarem esses desvios, por assim dizer, também tocavam nessas experiências sobrenaturais que eram oriundas da percepção do Espírito Santo e suas manifestações, né? Por exemplo, os registros montanistas vão desaparecendo com o tempo e o que acontece, portanto, seria nós não podemos ler que na história da pneumatologia, na história da doutrina do Espírito Santo, as heresias foram X e Y, poderiam até ser muito mais, né? Poderiam ser outras. Acontece que aquelas que não coadunavam com os grupos majoritários foram sendo silenciadas. E é claro que umas eram realmente grosseiras e completamente distantes do perfil neotestamentário, mas evidentemente ao fazer a separação dessas questões ortodoxas, acontece que há uma diminuição e até uma contenção daquilo que suspeitava ser heresia, de comportamentos que não eram comportamentos encontrados em determinadas igrejas, cujos bispos estavam, portanto, tendo condições de falar por elas, né? Então,
O resultado seria um relativo silêncio documental sobre debates pneumatológicos que refletiriam a dinâmica de poder, portanto, de seleção, do que necessariamente a ausência de experiências ou reflexões sobre o Espírito Santo. Então, essa história toda reflete muito mais a questão do poder, a questão dos embates, do que propriamente, vamos dizer assim, o encontrar com a construção doutrinária exatamente, né? Portanto, nós precisamos ter cuidado. Essa é a grande verdade. O século II, o século III também, nós teremos personagens significativos na construção da doutrina. Um quadro que torna-se necessário fazer com cuidado muitas análises, porque nós teremos, portanto, influência do helenismo, do conjunto filosófico helenista, em especial neoplatonismo, com sua busca pela ordem racional, conduzindo aí a qualificação das manifestações sobrenaturais, conduzindo a conceituação de Deus, por exemplo. Então, esse é um ponto a levar em consideração na hora de fazer a análise doutrinária. Um segundo ponto seria o impacto, e isso é muito comum, né? O impacto da crescente institucionalização da sociedade cristã no que diz respeito à eclésia, né? Então, nós temos uma organização no entorno da figura do bispo e toda a hierarquia que adviria dele. E aí nós temos uma construção do que seria a ordem na igreja, a disciplina, quem são aqueles que podem comungar, que pecados não podem, que impedem que as pessoas continuem no corpo eclesiástico. Então, o impacto da institucionalização favoreceu, portanto, a disciplina na igreja, a construção de uma visível hierarquia, como dizia o Peter Brown, né? O Paul Veney também, e a contenção como que por reboque dos carismas, das manifestações espirituais, porque elas remetiam muito mais a comportamentos e manifestações emotivas que não eram bem vistas dentro dos grupos dirigentes, em especial a aristocracia, que crescia muito com o estoicismo, e isso não era visto com bons olhos, né? Então, é claro que isso é relativo, e isso é muito. As apropriações desse discurso, dessa percepção são relativas, tá? Um terceiro ponto seria a dialética estrutural entre o carisma e a ordem, que marca permanentemente a vida cristã, que nunca se resolve de forma definitiva. Porque nós temos aí a entrada do estoicismo na sociedade, regulando a família, o tratamento, o cuidado, o império e a sociedade como um todo, mas em especial os grupos dirigentes, a aristocracia, o Senado e por aí vai, né? Mas as apropriações desse estoicismo, misturando-se com o cristianismo, e aí, portanto, refletindo na qualificação dos carismas, será diferente e de formas diversas, dependendo dos grupos orientais, grupos mais à margem, grupos mais citadinos, mais urbanos, por assim dizer. Estas perspectivas, elas de longe se excluem, né? Podem e devem ser cotejadas criticamente à luz de diversas fontes, cruzando interpretações contemporâneas. O que nós não podemos fazer é tomar de assalto a história do século II, dizendo, portanto, que é uma história homogênea de luta contra heresias e vitória da ortodoxia, tá certo? Como se a ortodoxia não tivesse também uma história. Enfim, esse é um panorama introdutório. Eu espero que nós possamos ter mais um momento para falarmos acerca da prática da construção doutrinária, tá certo? Vamos falar aqui agora, mais alguns minutos, sobre os primeiros momentos que percebemos a doutrina do Espírito Santo sendo sofejada, né, cotejada, aí no segundo século. Verdade que durante os 3 primeiros séculos a doutrina do Espírito Santo
ela não vai ser, portanto, elaborada de maneira sofisticada, filosoficamente organizada, em um credo extenso, nem mesmo em Nicéia, lá em 325, isso vai acontecer. No segundo século e no terceiro século, nós teremos muito mais a presença do Espírito Santo a partir da construção doutrinária em formas litúrgicas, em formas catequéticas e até em expressões missionárias, em rituais, do que dentro de um conjunto doutrinário organizado, muito bem elaborado filosoficamente. Tá certo? Isso não significa que a gente não tinha filósofos cristãos, né? O Clemente de Alexandria, por exemplo, ou o Orígenes. Acontece que eles eles não olharam tanto para isso quanto olharam para Cristo e outras questões, tá certo? Nesse sentido, é importante dizermos que o Espírito Santo é mencionado com frequência em fórmulas batismais, que eram aquilo que era corriqueiro, em fórmulas batismais que falavam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em orações comunitárias, em liturgias, através dos rituais que manifestações de dons aconteciam com frequência, que refletiam, portanto, mais um caráter corriqueiro para que possamos fazer a leitura dessa doutrina, né? Então, dentro das manifestações corriqueiras, da experiência de culto, da experiência das reuniões carismáticas da igreja, nós podemos assim pensar em uma doutrina do Espírito Santo, tá certo? A doutrina do Espírito Santo passa nesse período por grupos, talvez de uma expressão um tanto menor, porque são cristãos de nenhuma importância política, na sua grande maioria, mas que nós conseguiríamos perceber uma certa crença no Espírito Santo enquanto pessoa divina, mesmo que com uma certa palidez, mas acontece dentro dos rituais, dentro do varejo da vida. Então, no século II, nós temos aqui o Didaquê. O Didaquê, um dos manuais eclesiásticos mais antigos, também conhecido como a Instrução do Senhor aos seus 12 apóstolos, datado mais ou menos aí do final do primeiro século para o segundo século. Ele já continha dentro da organização das instruções a fórmula batismal trinitária que dizia: quanto ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Ok? Aqui sinalizando aquilo que o Carlos Jeremias Klein dizia, que embora não haja outras referências diretas ao Espírito Santo no Didaquê, mas a atuação do Espírito Santo, dizia o professor Carlos Jeremias, está implícita em todos os demais versos, como, por exemplo, versos 7, 8, 9, 12 do capítulo 11, quando ele falava sobre os profetas que poderiam profetizar sobre a inspiração do Espírito Santo, e quando falou também daquele pecado imperdoável que, segundo os sinóticos, seria o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. No Didaquê contém esses ensinamentos. O Didaquê contém essas fórmulas de instruções a fim de que tomem outras direções os seus convertidos, mas que nós podemos lê-la a partir dessa lente, procurando o Espírito Santo, a compreensão sobre o Espírito Santo, e aí nós nos deparamos com essa crença de que é bem provável que o Espírito Santo fosse compreendido assim como, e aí eu estou falando de Didaquê, como era no tempo dos apóstolos, tá certo? Então, talvez um outro documento importante para que a gente possa continuar pensando aqui no Espírito Santo seria Clemente de Roma, que ensinava, assim como na Didaquê, também vai passar pela forma tríade, mas ele ensinava que o Espírito havia inspirado os profetas, aquele Espírito Santo que havia inspirado os apóstolos, deu as Escrituras Sagradas, e agora ele está debatendo sobre a Escritura, ele deu as Escrituras Sagradas
para a igreja. É esse Espírito Santo que está nas Escrituras, que revelou as Escrituras e que deu as Escrituras à igreja. É óbvio que esse é um documento antigo também, e muitos dizem que Clemente seria aquele que esteve junto com o apóstolo Paulo. Clemente seria um colaborador, e aí eles falam muito, a tradição, alguns historiadores vão dizer que em Filipenses 4:3 ele seria aquele Clemente auxiliar de Paulo, e Irineu confirmaria dizendo que Clemente conheceu pessoalmente a Pedro. Isso marca, na verdade, embora a tradição diga isso marca a antiguidade do documento e não nos importa ir além disso. Clemente representa, portanto, uma tradição, e seguindo a tradição apostólica, seguindo a tradição dos apóstolos, ele afirma dentro de um escopo neotestamentário, mas ele não desenvolve uma teologia, uma pneumatologia também. Ele diz, por exemplo, que os apóstolos de Jesus, após confirmados na fé pela palavra de Deus, saíram com a plenitude do Espírito Santo, pregando as boas novas do reino, e, portanto, teria aí a ideia de capacitação. O Espírito Santo presente com a função de capacitar. Ele ainda traz elementos da pessoalidade do Espírito Santo quando diz que ele prova os vocacionados. Eu lembro que nesse documento do Clemente Romano, que seria a primeira epístola aos Coríntios, ele fala, e eu acho que é um dos documentos mais importantes para pensar, na sua primeira epístola, no capítulo 42 e no verso 3, também no 45, ele pensa a estrutura hierárquica, né? E aqui muitos confundem, começa a dizer que a igreja muito cedo já tinha uma estrutura muito bem organizada, mas se a gente observar bem, ele fala de 3 ou 2 estruturas, que seriam os bispos e diáconos, né? E não esse corpo eclesial que temos hoje, que é enorme, né? Cheio de gente, dependendo da tradição, né? Uns mais enxutos, mas dependendo da tradição é muita gente mesmo. Então, vamos ficar aqui para não ficar tão longo o vídeo, vamos fazer um resumo aqui. O século II é o século onde o cristianismo se expande, encontra os intelectuais, mas esses intelectuais ainda não se preocupam com o Espírito Santo, e sim com outras questões, em especial a cristologia, a divindade de Jesus Cristo, e a igreja vai nos trazer testemunhos através das epístolas de Clemente, como nós estamos falando aqui, primeira epístola, e também aos Coríntios, o Didaquê. São documentos da igreja que nos permite, através de uma análise de discurso, portanto, de uma ferramenta de análise, perceber nas entrelinhas como é que eles faziam a leitura dessa pessoa do Espírito Santo, que hoje, para nós não temos tantas dúvidas na cristandade de maneira geral, em que pese toda a tradição e as orientações e as distinções de credo, nós não temos dúvida quanto à divindade do Espírito Santo, majoritariamente, não temos dúvida. Mas nós não conseguimos confirmar documentalmente que eles pensavam como a gente. E talvez porque para eles não tinham nenhuma dúvida também, não era uma questão que se preocupasse. Mas nós conseguimos fazer a leitura, através dos ritos batismais, de que o Espírito Santo compunha, assim como no texto de Mateus 28, que ao batizar compunha a tríade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, inspira profetas, o Espírito Santo promove santidade, capacita e envia, e quando o Clemente fala do corpo eclesial, ele diz que esses ministros que irão trabalhar na igreja precisam ser chamados, vocacionados, preparados pelo Espírito Santo. Então, com esses 2 documentos e esse contexto, a gente encerra aqui, trazendo para vocês esse conteúdo rico sobre o Espírito Santo no século II. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, nos siga em nosso canal e nos ajude a divulgar conhecimento, tá certo? Até uma próxima oportunidade.